Vamos falar agora sobre as rochas e os minerais. Então nós já vimos anteriormente que nós temos algumas classes de rochas, tá? Recapitulando, as rochas magmáticas, também chamadas de rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Elas estão no que nós chamamos de ciclo das rochas. Ciclo das rochas, ou seja, qualquer rocha pode se transformar em outra rocha. Por exemplo, a rocha magmática, se ela sofrer ação de calor e pressão na litosfera, ela se transforma em rocha metamórfica. Por sua vez, a rocha metamórfica, quando ela é exposta na superfície e está sujeita a intemperismo, ela é degradada, ela vira sedimento. E futuramente esse sedimento pode virar uma nova rocha, que são as rochas sedimentares. As rochas sedimentares, se elas são superaquecidas, elas se fundem, derrete. E quando a rocha derrete, ela vira magma. E se o magma se solidifica, ele vira de novo rocha magmática. Por isso que é ciclo das rochas. Vamos falar aqui agora sobre as rochas. Rochas nada mais é do que um monte de minerais juntos. Então, antes de falar de rocha, nós vamos falar de minerais. O que são minerais? Deixa eu pegar aqui. Acabado de olhar aqui, agora voltei. Aqui, ágata é um mineral. Fuchsita, mineral. Sodalita, mineral. Ametista, mineral. E acho que é só, né, que tem de mineral. Só. Mármore. No mármore é rocha. Nossa. É. Então, esses aqui são os minerais. Minerais são materiais geológicos formados então na natureza por processos inorgânicos. Por isso que carvão mineral é errado, né? Embora tenha um nome comercial de carvão mineral, mas carvão mineral no passado era matéria orgânica, era turfeiras. Então, o carvão tinha que ser somente carvão. Petróleo não é mineral, né? Pérola não é, âmbar não é. Então, tem que ser origem inorgânica e geológica, tem que ser sólido. Então, mais um motivo para o petróleo não ser. E aí uma perguntinha legal, por que a água mineral nós chamamos de água mineral, já que o mineral tem que ser sólido? Porque ela é temperada pelos minerais. Ótimo, ótimo. É isso aí, porque a água mineral não é uma água destilada, portanto ela contém minerais dissolvidos. Minerais dissolvidos, é só pegar o rótulo da garrafa da água mineral, tem um monte de mineral lá atrás. Até estrôncio, um monte de coisa. Mas não é mineral, é água com propriedades minerais específicas. Mas fica muito longo, é melhor falar água mineral. E os alunos perguntam isso, viu? Então, lá, o que forma mineral? Átomos. Cada átomo possui característica, né, que é massa e peso atômico. Isso atribui a um átomo uma característica que nós chamamos de elemento químico. Então, nós temos átomos com características X e esse átomo eu chamo ele de ouro. Temos átomos com característica Y e esse átomo chama de carbono, cálcio, oxigênio e assim por diante. Então esses átomos eles se unem e formam o mineral. E é quase uma receitinha de bolo. Todo mineral tem sempre as mesmas características químicas. Vamos pegar aqui, por exemplo, a ametista. A ametista é um mineral do grupo dos silicatos. Toda ametista, tanto essa ametista aqui de Ametista do Sul, que fica no Rio Grande do Sul, quanto uma ametista que você pega e vamos lá, na Sibéria, na Rússia. Se olhar quimicamente, essa ametista daqui e a ametista lá da Rússia, ela é composta exatamente por SiO2, ou seja, um átomo de silício ligado a dois átomos de oxigênio. Isso é característica do mineral, sempre é assim, tá? Para qualquer mineral do planeta. Perfeito? Agora, quando nós temos vários minerais juntos, ou minerais grandes ou pequenos, não importa, mas vários minerais juntos que se uniram naturalmente, aí forma a rocha. Tá? Então aqui basalto, igual a gente está vendo aqui, a laterita, migmatito, granito, mármore e o arenito, isso tudo é rocha. Então saibam que na rocha nós temos vários minerais juntos, né? A diferença é que são muito pequenos, então muitas vezes não dá para a gente ver assim a olho nu identificar, mas se eu pegasse, por exemplo, esse arenito, colocasse ele numa lupa, eu conseguiria identificar aqui minerais de quartzo, às vezes pode ter topázio, ferro, muscovita, biotita, são vários minerais que estão misturados aqui. Então a característica da rocha é essa, é um monte de mineral junto, que naturalmente foram unidos. As rochas, como já foi colocado, né, é classificada em 3 grandes grupos, sedimentares, magmáticas e ígneas. Então eu tenho aqui o arenito caiuá e o arenito botucatu. Então tanto um quanto o outro são rochas sedimentares, formadas a partir de sedimentos. E olha o nome, arenito, lembra o quê? Areia. Então, no passado, era um monte de areia. Igual a areia que você vê na praia, né? Areia. Só que a diferença é que, ao invés de ser na praia, era deserto. Era deserto. Então, nós tínhamos, durante a Pangeia,
Olha só onde está o Brasil. Bem no meio da Gondwana. Não tinha como chegar a umidade aqui. Não tinha como chegar a umidade. Então aqui foi um deserto gigante. Primeiro o mais antigo, que é o deserto Botucatu. Depois nós tivemos atividade vulcânica, uma atividade magmática terrível, que deu origem aos basaltos, que nós encontramos em Maringá, por exemplo, Londrina, parte de Cianorte. Né? Esse basalto, pessoal, aqui vai dar origem à Terra Roxa depois. Basalto intemperizado dá origem à Terra Roxa. E depois ficou deserto de novo. E sob esse deserto se formou o deserto Kaiowá, que é onde está, inclusive, aqui, Cruzeiro do Oeste. Então, esse arenito Botucatu é um arenito desértico, mais antigo, e esse arenito Kaiowá é um arenito ambiente desértico também, um pouquinho mais recente. Tá? Ele vai surgir aí no Cretáceo, tá bem? Só que, quimicamente são parecidos, tanto é que a coloração é muito similar, né? E essa coloração é muito por conta do óxido de ferro que ele possui. E no arenito Kaiowá nós encontramos aqueles oásis que eu comentei com vocês, que abrigaram a vida no passado e que proporcionou, portanto, a fossilização desses seres maravilhosos, né? Os dinos, os peixes, as aves, aqui a gente não publicou ainda. E os pterossauros também. Temos aqui granito. Granito vocês conhecem, que deve estar aí na pia da sua cozinha, né? Às vezes o granito está na soleira da porta da sua casa, pode estar numa mesa, mas esse aqui é o granito bruto, por isso que às vezes não ficou tão claro de identificar ele. O granito é uma rocha vulcânica, mas ela só se forma quando o magma ele se resfria no interior da Terra, aqui ó, do que nós chamamos de batólitos ou câmara magmática. Às vezes, essa câmara magmática ela fica estagnada, para de chegar magma. Resultado, ela só começa a resfriar. Começa a resfriar. Demora, porque ela está abrigada, ela está protegida. Mas vai chegar um momento que o magma se converte em rocha. Como o processo de resfriamento é muito longo, leva muito tempo, há tempo suficiente para formar minerais grandes. E é por isso que no granito a gente consegue observar, mesmo a olho nu, pode ver, cada pontinho desse é um mineral. Porque os minerais ficam grandes. Tá? Ao contrário do que acontece no basalto. No basalto a gente não consegue olhar a olho nu os minerais do basalto em si. Então nós temos aqui basalto vesicular e o amidaloidal. O que é o vesicular e o amidaloidal? O vesicular são buracos, cavidades que existem dentro do basalto. E esse buraco nada mais é do que gases que estão no meio do magma, em que não houve tempo desses gases escaparem. E acabou se formando essas bolhas e solidificando. O amidaloidal é quando essas bolhas são preenchidas por cristais. Então, muito depois do basalto estar pronto, precipita esses cristais aqui, tá? E que pode dar origem, inclusive, àquelas cavidades preenchidas por ágata, né? Ou por ametista, que são vendidas aí mundo afora. Bem, então, nada mais do que grandes cavidades que foram preenchidas por outros tipos de minerais. Pode ser a ametista, pode ser a ágata, pode ser a caledônia, tá? Pode ser qualquer outro mineral. Mas perceba que no basalto em si a gente não consegue ver mineral. Por quê? O basalto é quando o magma ele chega na superfície. E quando o magma está na superfície, ele perde calor rapidamente, certo? Então ele se resfria rapidamente. Em questão de algumas horas o magma já virou rocha. Então não há tempo suficiente para formar minerais grandes. Por isso que eu falo que o basalto é uma rocha afanítica, ou seja, quando eu consigo ver o mineral a olho nu, parece concreto. E o granito é fanerítico, que eu consigo ver a olho nu, certo? Para finalizar, então, vou pegar aqui o migmatito, que é um exemplo de uma rocha metamórfica. Essas linhas que aparecem no migmatito nada mais é do que uma alternância entre minerais escuros e minerais claros, que dá a impressão que eles foram esmagados. E é mais ou menos isso que acontece com a rocha metamórfica, ela sofre ação da pressão. Então, os minerais que estão mais ou menos embaralhados, né, no granito, quando sofre pressão o granito, ele metamorfiza e vira migmatito, vira gneiss, e aí os minerais ficam organizados, ficam alinhados. Esse é o grande barato da rocha metamórfica. E para finalizar, qual que é a importância das rochas minerais? Tudo. No nosso dia a dia só existe do jeito que é por conta das rochas minerais. Tudo que nós utilizamos, ou boa parte do que nós utilizamos, foi extraído da natureza, seja nas rochas ou nos minerais. É o caso
desse concentrado de minerais pesados, sobretudo ferro. O que tem ferro hoje? Praticamente tudo. E o ferro ele é extraído de minerais, no caso da hematita, ou da siderita, ou então do itabirito, que seria legal ter amostras aqui. Acho que próxima vez eu vou trazer algumas amostras desses minerais econômicos. Beleza?